Eu quero falar de uma outra questão também. Nós mostramos há alguns dias para vocês que os indicados do Centrão estavam sendo exonerados dos cargos depois daquela derrubada da MP do IOF, que simbolizou a quebra de um contrato entre o Centrão e o governo federal. Porque um acordo foi estabelecido e esse acordo, segundo o ministro da Fazenda, não foi cumprido por alguns partidos. E diante disso, a Secretaria de Relações Institucionais, o presidente Lula autorizou que esses cargos fossem retirados, então, desses que fizeram as indicações. E aí, o que os governistas estão defendendo agora? Que esses cargos sejam entregues a pessoas do presidente da Câmara. Vamos então entender esse bastidor aqui com a Vitória Bel, ela que levantou toda essa história e vai contar para você agora ao vivo. Bem-vinda, Vitória. Oi, Evandro. Olá para todos que nos acompanham. Pois é, o que os governistas têm dito é que o governo, o Palácio do Planalto, precisa entender que Hugo Motta é o atual presidente da Câmara e, portanto, seria não só de bom tom, mas muito mais estratégico que Hugo Motta fosse quem ajudasse a coordenar essa recomposição da base governista e, claro, incluindo nessa recomposição da base governista a redistribuição dos cargos que o governo vinha dando para alguns parlamentares do Centrão. A expectativa é, claro, que esses cargos sejam redistribuídos também para outros deputados de centro, já que a maior parte dos deputados de esquerda, do PT, PCdoB, PSOL, já são deputados que votam naturalmente com o governo. Então, o Palácio do Planalto precisa olhar para esses deputados de centro, mas o Palácio do Planalto quer dar esses cargos para deputados de partidos de centro que prometam fidelidade nas votações, que prometam ali estar com o governo, mesmo quando os temas em pauta forem polêmicos. A linha de corte vai ser justamente, como você disse, Evandro, os deputados que votaram em favor do governo, ou seja, contra a derrubada da medida provisória que taxava as aplicações financeiras. A linha de corte é essa, pegar quem votou junto com o governo e começar ali a ver quais deputados de centro poderiam estar nessa lista e também poderiam estar disponíveis a se comprometer com o governo, mas além dessa lista, eles também precisam atrair outros deputados, já que 193, que foram os números de deputados apoiando o governo, não seria suficiente para aprovar qualquer projeto de lei na Câmara dos Deputados. Em meio a essa discussão de que Hugo Motta tem que ser o organizador dessa nova base, até porque ele é o presidente da Câmara, um dos líderes governistas, o Isnaldo Bulhões, do MDB, me disse falando que poderia dizer, que essa frase é dele, que o Lira, o ex-presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, ex-presidente da Câmara, é só um ex-presidente. E que, portanto, na visão dele, o governo não deveria mais deixar na mão de Lira essa organização da base governista. E aí a gente interpreta isso como uma distribuição de cargos, porque Lira tem cargos na Caixa Econômica Federal, em outros órgãos do governo, isso desde que ele era presidente da Câmara dos Deputados. Desde então, quando ele deixou de ser presidente, o governo não retirou esses cargos de Lira, não deu para Hugo Motta, achando que Lira continuaria a ter influência sobre a maior parte dos deputados de centro, o que não está acontecendo. Então, o que Isnaldo Bulhões diz é isso, que Hugo Motta é que tem um protagonismo agora e, portanto, o governo tem que colocar ele no centro dessa rearticulação. No centro dessa rearticulação também inclui aí a distribuição de cargos em diferentes órgãos do governo. O que a gente também destaca é que líderes de centro, principalmente do União Brasil e do PP, que são os partidos que estão perdendo cargos, eles estão interpretando essa movimentação de demissão do governo como uma forma do governo, é claro, se impor no momento de popularidade, ou seja, para fora, na sociedade, o governo está bem, então ele pode enfrentar o Congresso Nacional. Mas o que eles pontuam é que os deputados que estão perdendo cargos podem ficar ainda mais irritados, esses deputados que, vez ou outra, votavam com o governo porque tinham cargos e votavam com o governo quando as matérias não eram tão polêmicas, aí sim é que eles não vão votar de jeito nenhum. E mais, eles pontuam que nas costuras regionais, nos diretórios regionais de cada estado, essas demissões podem impactar nas eleições de 2026. A gente lembra que para a reeleição, Lula vai ter que costurar apoios estado por estado com esses partidos de centro, porque não vai ter um apoio nacional, da direção nacional desses partidos.
Em contrapartida, os governistas dizem o seguinte, que essas demissões podem justamente ajudar a atrair outros deputados que querem ser fiel à base governista, porque esses deputados estarão interessados nesses cargos. Então, é uma abertura de portas para aqueles que podem se dizer fiéis ao governo. Então, esses dois lados da interpretação dessas demissões, lembrando que são demissões de segundo e terceiro escalão, nenhum ministro e nenhum presidente de autarquia foi demitido até agora, Evandro. Exatamente, Vitória Bel, obrigado pelas informações, pela tua apuração aí, bom trabalho em Brasília. Alan Gani, a palavra fidelidade é um pouco forte, né, quando a gente fala dessas negociações envolvendo o governo e integrantes do Centrão. Mas você acha que a estratégia do PT, dos governistas neste momento, é aproveitar, digamos, as inconsistências que aconteceram na relação entre o Hugo Motta e alguns integrantes da oposição, naquele momento de tomada da mesa, as pressões também que foram feitas sobre o Hugo Motta e que não prosperaram para colocada de projetos que são importantes para esses grupos na pauta. E aí o PT vai lá e fala, vamos aproveitar então que o Hugo Motta está meio irritado talvez com esse grupo e trazê-lo para o nosso lado, contemplando o presidente da Câmara com esses cargos que foram retirados de outros partidos do Centrão. Você acha que isso pode funcionar? Olha só, eu vejo que é uma estratégia válida sim, né? Identificaram o Hugo Motta como uma espécie daquele centrão mais governista, né? Ontem mesmo aqui a gente falava dos vários tipos de centrão aqui no Brasil e tem aquele centrão governista. Você tem o centrão Davi Alcolumbre, que é o centrão governista. Você tem o centrão Renan Calheiros, que é o centrão governista. E, claro, também tem o centrão Hugo Motta. Então, eu vejo que é um aceno a este centrão e também marca, Evandro, talvez uma ruptura de uma relação que nunca foi muito boa entre o governo e aquele velho centrão, o centrão mais poderoso, o centrão mais identificado com a oposição desde o início do governo, que foi aquele centrão que negociaram a PEC da transição, aquela PEC escandalosa com quase 200 bilhões de reais. Esse centrão, talvez o governo resolveu romper, que é o centrão do Kassab, que é o centrão do Ciro Nogueira, que é o centrão do Elmar Nascimento, que é esse centrão. Então mostra aí que o governo, ele tenta, né, nessa reta final, chegando nas eleições, voltar mais para a sua base, tentar mais essa base orgânica e pegar aquele centrão que também está mais próximo do governo, diferentemente da estratégia do passado, né, que era aquele centrão Kassab, enfim, esses nomes aí que eu já citei. Fala, Bruno Musa. Exatamente isso. Mais uma vez a gente vê aquelas negociatas e, claro, é a política que acaba falando muito mais alto. Nós estamos falando de cargos importantes que determinam uma votação, o governo sabe disso, que eles são extremamente relevantes. Sem eles, muitas das pautas caem, como nós vimos agora recentemente, na semana passada, quando discutimos aqui exaustivamente aquilo que seria a substituição da receita para o IOF, para o aumento do IOF que acabou ficando limitado. Então, o governo também se encontra aí numa sinuca de bico. Veja, o grande ponto aqui, no meu entender, é começar a dar uma clareza maior. Infelizmente, teremos meses ainda pela frente disso, para saber para qual lado o país irá. Será que Lula se manterá nas pesquisas competitivos? Será que ele cairá? Será que, como ele já falou alguma vez, que a idade dele, ele não concorreria? Enfim, está tudo muito em aberto. O que eu quero dizer é que o centrão também, como ele é fisiológico, ele pula de um lado para o outro, super fácil, porque ele sabe que tem um poder na mão, que é a sua quantidade de votos e, portanto, determina uma votação como ele quer, estando a favor ou contra o governo. E quem estiver lá, o governo de turno, precisa ter esse centrão ao seu lado. Então, cada vez mais essas discussões políticas são importantes e tem um grande ponto central aqui, e passo minha palavra. Tudo isso é feito com bilhões e bilhões das emendas parlamentares, que fazem parte, dentro do orçamento, dos gastos não obrigatórios. Aqueles gastos que em 2027 o governo já assumiu que acabará, não tem mais espaço. Quer saber mais do que está dentro dos gastos discricionários? Investimentos. Portanto, a máquina pública para. Em troca de um balcão de negócios, o país pode ficar sem orçamento em 2027, saúde, educação, instituições funcionando
Tudo isso sendo negociado debaixo dos nossos narizes com esse centrão muito mais fisiológico. Só para a gente arrematar, Zé, eu quero te ouvir sobre essa estratégia, eu quero saber como é que você avalia, então, e se isso pode funcionar, se ouvir as indicações e acolher as indicações de Hugo Motta pode trazer para o governo aquilo que ele precisa em termos de avanços, porque a gente precisa lembrar que, embora Hugo Motta paute, também não depende só dele para o governo conseguir o que quer. Mas o presidente da Câmara tem sim um poder especial de impeachment, né? De abrir ou não uma proposta de impeachment e de pauta, né? Essa história é uma relação meio constrangedora, né? Se dividir, lotear o governo. Eu me lembro do Severino Cavalcante, assumiu a presidência da Câmara ali no descuido do próprio governo, que insistiu com Luiz Eduardo Greenhalgh, né? E perdeu, e aí foi para o segundo turno e o Severino ganhou. E ele foi orientado lá para pedir uma diretoria da Petrobras. E ele chegou lá, ele não tinha a menor ideia de como a Petrobras funcionava. Ele chegou lá e falou, eu quero a diretoria que fura poço. Falando da diretoria de exploração e produção de petróleo. Quer dizer, o que um político que nem sabe como a Petrobras funciona, quer a diretoria que fura poço? É porque ele sabe que ali tem um investimento, né? Ali tem os interesses, uma broca de fura-poço é muito cara. Então, 10% de um processo desse é muito dinheiro. Então, assim, existe isso. Antigamente se dizia a detalhes. O MDB era especialista no Ministério da Previdência, porque tinham ali as representações do INSS em cada cidade e ali todos os políticos indicavam. Me disse um político antigo que isso parou porque isso virou praga. Ele falou, você indica uma pessoa para um cargo desse, ganha mal, né? O cara fica irritado e não vota em você. Agora a diretoria não. A diretoria fura poço, compra brocas, compra, né? Então é essa a realidade. O que está acontecendo hoje, nesse atual momento, no Congresso Nacional? É que, agindo assim, essa é uma política da ministra Gleisi Hoffmann. Tratar a oposição como oposição e os indecisos como indecisos para sobrar mais cargos e poder para os aliados. Aos aliados, tudo, né? É a política que a ministra Gleisi Hoffmann quer aplicar, né? Mas não está conseguindo porque convenceram o seguinte, empurrar o centrão de vez e de forma irreversível para a oposição não é um bom sinal, não é uma boa política, né? E através do presidente da Câmara, essa distribuição fica mais confiável. É a falência dos partidos, né? Assim. Exatamente, Zé.